Então, Maria, fala para mim, primeiro se apresenta, né? Lembrando que esse vídeo aqui é para nossa tese, para pesquisa de comida e migração, né, do doutorado, na tese do doutorado. E fala para mim um pouco, assim, se apresenta e fala qual é a sua relação com a cozinha e com a comida. Então, eu sou Maria Moraes, eu sou doutoranda do grupo de pesquisa da Nilda Alves e tenho como colega a ilustríssima Noale, minha amiga do coração, e que adora comida e adora cozinhar, que é o oposto de mim. Eu nunca tive uma relação com a comida, né? Nós éramos 6 irmãos, morávamos num apartamento muito pequeno e a cozinha era talvez 2 por 2, né? E tinha um fogão, uma geladeira e uma pia ainda nessa cozinha. E minha mãe também não gostava de cozinhar. Então ela falava assim: minha filha, para todos os filhos, né? Meu filho, vai estudar. Deixa eu fazer isso aqui. E fazia tudo rápido, até porque não cabia muita gente na cozinha, era só ela ali comandando. Era uma pessoa também de muito poder, né? De muito durona, muito forte, até porque tinha que ser. Era mãe de 6 filhos sozinha, meu pai não participou praticamente de nada. E ela era muito firme, né? Falava de forma grosseira, era durona, e a gente tinha muito respeito. E amor também. E aí a gente nunca chegava perto. Mas, quando eram os aniversários, né, tinha o tal do bolo campineiro. E esse era, Campineiro, eu era um falei bolinho campineiro. caseiro. É bolo campineiro. Era um bolinho caseiro, a grana era curta e o bolo era só o bolo mesmo, do jeito que desinformava, cantava parabéns no bolo e a gente feliz da vida com aquele bolinho de aniversário, né? E a gente ficava assim, um pé na porta, né? Eu e meu irmão, nós somos temporões, né? Os mais velhos já saíam para trabalhar e tudo, mas a gente ficava em pezinho assim na porta, observando de longe ela fazer o bolo, esperando a tal da bacia, quando acabava de bater o bolo, para a gente lamber a bacia. A gente adorava aquela massa crua, né? Uhum. E aí a gente lambia aquela massa e o bolo ia para o forno, e quando acabava, a gente, né, ficava esperando ansiosamente a hora do parabéns para comer o tal do bolo. Então, assim, para a gente, esse era um momento de muita alegria. E por isso, eu hoje, na cozinha, o que melhor eu sei fazer é bolo. Uhum. E agora, nesses tempos de pandemia, né, eu me vejo todos os dias tendo que fazer comida. Ah, meu Deus do céu, que loucura! Aí eu olho no YouTube, eu olho no Facebook, eu pego receita com as amigas para ver se sai alguma coisinha melhor, mas assim, intimidade zero com a cozinha, né? E tem saído bem o trivial, mas o pouco que faço até que tem dado certo, quer dizer, minha mão até que é boa para Uhum. cozinhar. E o que é o bolo campineiro? O que é esse bolo O bolo campineiro? campineiro é Por que um esse bolo nome? comum. Aham. Agora, porque era o nome que era dado à receita. Ela tinha um Ah, livro, antigamente eram as enciclopédias. Ela tinha uma uhum. enciclopédia de receitas. E um dos livros da enciclopédia eram bolos. Aham. E esse era o nome do bolo no livro. E era o único que ela fazia dentro. Tinha bolo de cenoura, bolo de chocolate, mas ela escolheu aquele, ela elegeu o bolo campineiro. E que era nada mais que o bolo comum: ovo, açúcar, leite, trigo, manteiga, ovos e o fermento. Nada demais, né? Ela elegeu aquele bolo e ela só fazia aquele. E até a página do bolo era bem sujinha, porque toda vez que ela ia fazer, ela tinha que olhar a receita. Uhum. Porque ela também não era muito dada a doces, ela fazia bolo e pudim. Uhum. Eram os doces que a minha mãe fazia. O resto era comida mesmo, né? E sempre muita comida, porque muito filho, né? E ela sozinha para cozinhar para esse povo todo. Uhum. Mas E é aí, isso. aham. Aí você me fala que você não gosta, né? Você não gosta ou você não sabe? Acho que as duas coisas. Eu não gosto e não sei.
Eu não gosto porque toda a vida eu gostei de casa. Então, arrumava a casa, tirava o pó, botava as coisas bonitinhas, mudava os móveis de lugar, varria, passava pano. Sempre gostei da casa, arrumava os armários, né? De uma maneira geral, a casa aqui até é organizada nesse sentido, armários e tudo. E nunca chegava na cozinha. E agora que eu estou me vendo obrigada, eu vejo que eu realmente não gosto, porque aí eu tenho que ir todos os dias fazer almoço e às vezes o jantar, porque se a comida ficou mais legalzinha, aí acaba tudo no almoço, aí não sobra para o jantar, eu tenho que fazer o jantar também. Então, eu não sei e não gosto, porque eu acho que dá muito trabalho, você fica muito tempo fazendo aquilo e come em 5 segundos. É Tem aquela verdade. louçarada toda para lavar. É um serviço que não acaba, gente. A casa não, você arrumou, você pelo menos 24 horas está sem bagunça, sem pó. A comida é toda hora. Então, e contraditoriamente, eu adoro receber para lanchinhos, né? Isso eu acho engraçado também, né? Adoro fazer cafezinho da tarde com os amigos, né? Vocês já vieram muito aqui, o grupo conhece bem a casa, para tomar chazinho, para comer bolo, sanduichinhos. Adoro receber, tenho o maior prazer. Mas a questão da comida, eu acho enfadonho, eu acho cansativo, embora seja que a comida... Imagine, reconheça que a comida tem afeto, tem carinho, tem amor, tem dedicação. Então, quando eu vou fazer, eu procuro fazer bem feito. Mas não é o meu forte, não. Não é o meu forte mesmo. E outra coisa também que eu acho interessante, né? É que sempre quando as pessoas... Talvez isso seja um hábito que eu herdei da minha mãe, né? Todas as vezes que alguém chega aqui, eu pergunto: e aí, tá com sede, tá com fome, quer uma comidinha? Né? Eu sempre tenho algo a oferecer para alimentar aquela pessoa que chega. E talvez isso tenha vindo dela, né? Não sei. E ela disse que a avó dela, que a mãe dela também era assim. De fazer, de ter sempre alguma coisa para alguém que chega inesperadamente. Nutrir, né? Essa coisa do nutrir o outro que chega. Minha mãe conta, né, que lá na cidade que eles moravam era rota de passagem de muitos viajantes. Minha mãe contava, né, que ela já faleceu tem 10 anos. E aí a minha avó pegava esses viajantes, oferecia água, oferecia um prato de comida, às vezes até hospedagem, né, a pessoa dormir num quarto sem pagar nada, só pelo acolhimento mesmo. E no dia seguinte ele seguia, né? Aí eu fico pensando, meu Deus, quanta confiança, né, naquele estrangeiro que passava por ali, que ninguém sabia de onde vinha nem para onde ia, e abria-se a casa, né? E que a minha avó sempre fez muito isso, né? E a minha mãe também, sempre que chegava alguém, eu vejo esse mesmo hábito na minha irmã. Quando a gente chega, vai direto para a mesa da cozinha, senta lá, come alguma coisa, depois vai para a sala. E eu percebo que eu repito isso também, né? Você acha que... você falou, né, que a comida tem relação de afeto, você gosta de receber as pessoas sempre para um lanche, para um café. Falou que agora, né, que as pessoas chegam para a cozinha para conversar, né? Por mais que a gente tenha a casa arrumada, os cômodos, né, para receber as pessoas, por que será que a cozinha ainda é um ponto de encontro tão forte, tão presente nas nossas relações assim de afeto? O que você... Eu não sei se você concorda comigo, né? Não, Se eu você não concordo. concordar, pode falar. Eu concordo, né? E embora não tenha esse afã de cozinhar, né? Eu sempre tenho algo para servir, né? E eu acho que sim, pela questão da nutrição, porque aí a pessoa está nutrida, está com a barriguinha cheia, ela né, senta, ela fica mais tranquila. Eu acho que é um acalento, né? É como se a pessoa, pelo menos eu me sinto assim quando eu chego na casa da minha irmã, né? Aí você dá aquele relax e tal, aí comeu, aí tá tudo bem. Então, o seu corpo físico
tá tranquilo. Aí você pode partir para as outras coisas, né? E isso é algo que eu tenho sentido muito na pandemia, que é o fato de não estar recebendo ninguém, né? Até o meu aniversário foi logo no início da pandemia. E eu falei, gente, como que vocês não vêm aqui? Começou agora. Quer dizer, aí alguns familiares ainda vieram, né, me ver, me dar um beijo e tudo. Mas foi bem na primeira semana e, enfim... Mas eu sinto falta desse contato, desse receber, de estar com a casa cheia. E sempre tem que ter o que comer, sempre. Pois é, você está falando isso, eu me lembro, essa conversa agora, né, me lembrou um pouco isso na minha infância também. Eu me lembro tanto na minha avó, que a gente ia muito a Minas, eu ia muito para Ubá, lá para casa da minha avó, e lá em casa também. E quando eu ia na casa das outras pessoas, eu me lembro que sempre a gente tinha que ter alguma coisa para oferecer para o outro. E se não tinha, se chegasse alguém na nossa casa, podia ser a hora que fosse, tinha que preparar alguma coisa para dar àquela pessoa. E quando não tinha nada para oferecer, que lá em casa a gente passou uns perrengues, né? Primeiro, na nossa infância, tinha os perrengues. Mas ainda quando não tinha nada, às vezes minha mãe juntava a comida do almoço, fazia aqueles capitãozinhos, aqueles bolinhos de entulho, fritava e dava com café. Essa coisa de ter a comida como maneira de agradar também, né? De fazer um agrado, de fazer essa Sim, de agradar, né? De mostrar um afeto, não sei. É um acolhimento. Um acolhimento. Eu vejo como um acolhimento, como demonstrar a ela que você é importante, né? Que você tem afeto. Olha o panelaço aí, o tuitaço. Tá ouvindo? Tô ouvindo. É mesmo? Então é Palenaço? Aqui não tem. Dia 8 horas. É. Todo dia 8 horas. Ora, Bolsonaro! Aqui não tem, aqui eu só escuto grilo e cachorro. Ah, meu Deus, tem que ir aí, amiga. Aqui pode vir, não tem problema com pandemia. Se você estiver bem, eu estou bem, você pode vir. Vai te buscar. Eu tô ótimo. Mas, Maria, quando eu for a Maricá e visitar a minha irmã, que ela está em Maricá, eu vou pegar o endereço e vou aí te ver. Isso, vai sim. E assim, me fala, você falou que a sua mãe, né, o comportamento dela de ser mandona, durona, você acha que a cozinha, ela também carrega um pouco dessa relação do controle? Do poder. Ela é mais controle ou é mais cuidado? Ou é controle e cuidado ao mesmo tempo? Eu acho que as duas coisas. Cuidado, porque ela se preocupava muito com a nossa alimentação, de ser uma alimentação rica em proteína, em nutrientes, né, balanceada, que não tivesse gordura. Minha mãe sempre teve muito cuidado em comprar os melhores ingredientes, né? Então ela não comprava qualquer marca, ela mesmo com pouco dinheiro, ela comprava menos, mas comprava aquela marca que ela sabia que era boa, né? De arroz, de feijão, de carne. E ela tinha muita preocupação também com a higiene, com a limpeza daquele preparo, com tudo. Mas, que é a questão do controle, mas ela tinha a questão dela não querer ninguém que se metesse naquela cozinha. Ninguém que desse palpite, ninguém que metesse a colher na panela, ninguém que levantasse a tampa, sabe? Ela voltava logo para correr, delicadamente, para não ser o contrário. Sabe? Ela não queria ninguém ali. Quando ela estava cozinhando e ela queria sozinha, porque ela era rápida e se a gente ficasse ali ia atrapalhar. E realmente ela cozinhava muito rápido, fazia as coisas bem gostosas, mas ela sempre deixou claro aonde que está escrito que a mulher que tem que cozinhar, que a mulher que tem que cuidar da casa, aonde que está escrito isso que eu vou rasgar. Ela falava desse jeito. E a gente ria muito com isso, né? E ela sempre foi dona de casa, né? E ela falava assim, eu não quero isso para vocês. Vocês vão estudar. E ela falou, vocês vão estudar para ser alguém na vida.
Ela falava assim. Uhum. Então, ela tinha uma relação assim chateada de não ter conseguido estudar. E ela era ótima em economia doméstica, assim, ela não tinha um controle bom com o dinheiro, ela não devia a ninguém, era uma pessoa extremamente honesta, sabe? Então, assim, se ela tivesse tido oportunidade, acho que ela teria sido uma ótima economista, por aí, né? Fala um pouco E, dessa coisa, dessa relação da economia doméstica. Como era isso? então, ela tinha o dinheiro por mês, a gente vivia de pensão, porque meus pais eram separados, e então era uma graninha curta, né? Que a pensão é sempre uma parte pequena do salário do provedor. E ela não trabalhava fora, então ela não tinha aposentadoria, não tinha nada, não tinha dinheiro. Uma época ela teve até que costurar, aprendeu sozinha para aumentar essa renda. E aí ela sempre cuidava das coisas, assim, a gente saía, ela saía com dinheiro para comprar, ela não excedia, ela não comprava bobagens, sabe? Ela tinha muita preocupação com as contas. Então, quando chegava o 13º, ela já separava para pagar o IPTU de janeiro e a mensalidade da escola, porque ela fazia questão que a gente estudasse em escola particular, Uhum. porque ela queria que a gente tivesse um bom futuro. Então, assim, ela fez muito sacrifício. A gente não tinha muitas coisas, muitas roupas, muitas coisas, mas tinha uma roupa boa que durava. De repente, a mesma roupa, assim, era uma roupa boa para durar. Então, ela tinha assim, esse cuidado de ser de qualidade, que a gente tinha em casa, o que a gente comia. Né? Uhum. Ela se preocupava muito com os livros, né? Da gente ter sempre os livros para estudar, para não faltar subsídio, né, para o nosso conhecimento. Então, assim, eu tenho certeza que ela está muito feliz aonde ela está, que eu dei continuidade, estou no doutorado, eu tenho certeza disso. Uhum. E é muito interessante, porque quando eu entrei no mestrado, tenho vários sonhos mediúnicos, né? No dia que eu entrei, que eu soube o resultado do mestrado, eu sonhei com ela à noite, saindo da sala do propédico, feliz como eu poucas vezes vi a minha mãe, assim, externar felicidade. Uhum. Mas ela falava, você passou, você passou. E aí de tarde saiu o resultado, né? Então eu acho que ela tá feliz com esse progresso, né? Uhum. E, enfim, com a questão dos estudos, eu tenho certeza que isso para ela era uma coisa muito importante. E todos os filhos estudaram, todos se formaram, todos trabalharam, né? Os mais velhos já estão aposentados. E eu e meu irmão mais novo, que é 2 anos mais velho que eu, que somos temporões, estamos aí lutando, né, para conseguir o nosso lugarzinho ao sol também. Uhum. E a migração, Maria? Qual a relação assim que você faz entre a comida e a migração? Isso passou pela tua vida? Você tem histórias de migração? Isso? Muitas, porque assim, meus pais eram do Piauí, né? Então, quando eles vieram para São Paulo, aqueles costumes, aquelas comidas, os frutos são muito peculiares daquela região. Por exemplo, pequi, né? Rapadura, coisas que eles gostavam e que aqui não era tão comum assim de se encontrar. Isso na década de 60, quando eles vieram, né? Uhum. 66. Depois não, a Feira de São Cristóvão foi crescendo, então mas a minha mãe não frequentava a feira, não, ela não tinha esse hábito. Mas sempre que vinha alguém, trazia muitas coisas para ela. Carne de carneiro, o próprio pequi, frutas assim secas que ela gostava. E até a questão do pequi é uma coisa que me marcou muito a infância, porque eu odiava o cheiro, né? Eu odeio até hoje, né? Então eu nunca nem quis experimentar, porque o cheiro é fortíssimo. Uhum. Mas os temperos dela eram muito, quando eu vi o relato da Cecília, que era cebola e alho, a mãe dela é do Piauí também, da mesma cidade do meu pai, que é Parnaíba. Minha mãe também sempre usou temperos como alho e cebola, né? E a Cecília faz uma alusão ao dendê. Minha mãe nunca usou isso. Eu acho que isso é muito peculiar da Bahia mesmo, dendê. Uhum. E no Piauí, não. É cebola, alho,
é o carro-chefe, né? E, e aí sempre que vinha alguém, né, de lá, trazia as coisas para ela. Aí abria aquele isoporzinho da magia e saía de lá só comida. Aham. Ela ficava felicíssima, né? Porque eram os sabores dela. Principalmente a farinha também, né? Que a farinha do Nordeste é maravilhosa. Uhum. Né? E ela sempre gostou muito de farinha e eu adoro farinha, farofa, tudo que tem farinha. Né? Só que a farinha aqui não é tão gostosa quanto a que vem de lá, né? Uhum. Acho que e a Isa também gosta muito de farinha, que a Isa durante um bom tempo ficou com ela, né? Eu saía para trabalhar e a Isa ficava com ela. Então a Isa também tem esse sabor, esse amor pela farinha, que com certeza vem da minha mãe. Uhum. Ah, legal. E você tem algum artefato assim que ficou né, na sua lembrança, ou que você tenha na sua casa dessa relação, ou que tenha ficado na lembrança, mesmo que você que Então, não exista? como ela faleceu, né? Muitas coisas da casa dela, de utensílios, nós dividimos entre os irmãos. Mas tem algumas coisas que me marcaram e eu fiquei. Uma colher que ela usava grande, né? Posso pegar? Você quer ver ele? Manda uma foto. Manda uma foto. Uma foto, né? Uma colher, uma travessa, bules, mas eu fiquei com. Tem um jogo de cafezinho que é uma coisa linda, o Uhum. bule, a leiteirinha, sabe? Que ela trouxe ainda do Piauí, ela deixou tudo, ela trouxe só a roupa do corpo. Aham. Mas depois, no retorno, ela foi achando as coisas que eram da casa dela na casa dos parentes. Ai, E aí esse bulizinho ela conseguiu resgatar. A pessoa que ficou devolveu para ela, né? E aí ela trouxe, ficou com esse bule, essa leiteirinha que é uma gracinha, sabe? depois você Mas manda eu tenho. foto. Eu Uhum. vou te mandar as fotos, vou fotografar e te mando. E, Toalha de mesa, né? Tudo ligado à comida, né? E é muito legal, porque assim, eu chego na casa das minhas irmãs, eu falo, isso era da mamãe. E aí vem logo a coisa da comida, né? Onde era usado, né? Ainda ontem eu vi um manteigueiro na casa da minha irmã, né? E como que a gente usava aquele artefato, né? Mas Muito eu te bom. mando as fotos. Manda. E aí sempre vem a memória da família e da comida. Sim, sempre. E uma memória boa, positiva, porque a comida era feita com amor, né? A comida era uma coisa de nutrição. Era feita só por ela, tanto que nem eu, nem minhas irmãs, nem os irmãos, ninguém sabe cozinhar que preste. Todo mundo se vira, porque eles foram criados fazendo tudo também dentro de casa. Eles sabem fazer absolutamente tudo. Eles arrumam casa, eles lavam roupa, eles fazem comida, né? Ela criou os homens exatamente como as mulheres, mas ninguém faz muita coisa boa. Cozinha é um A gente mistério. a cozinha é um mistério. A gente se vê, a gente não morre de fome, mas saber dizer que sabe fazer uma boa comida, não. E a Isa? O que que a Isa gosta de comer? Do que A você Isa, faz? então, ela gosta muito do meu arroz, do macarrão, né, da carninha moída, do frango. Mas hoje, com a pandemia, ela passou a cozinhar também, né? Porque eu sozinha não estava dando conta, né? Passou a se interessar, a procurar mais receitas, né? A picar ali. Às vezes eu estou preparando algum alimento, ela está picando um alhozinho, uma cebola, está me ajudando ali, está participando daquela confecção, né? Faz bolo também, ela gosta muito de bolo também, como eu, ela adora doces, né? Então ela tem feito isso também. Brigadeiro, ela adora fazer brigadeiro. Uhum. Uma coisa que, né, em relação à cozinha, né? Ela chegava na minha mãe assim, minha mãe já esperava ela com uma lata de leite moça, que era a coisa que mais ela amava. Uhum. Amo até hoje, né? É tomar o leite moça puro. E eu e meu irmão, quando éramos pequenos, o irmão mais novo, também a mesma coisa. A gente amava leite moça. Acho Uhum. que para minha mãe era mais fácil do que ter que fazer qualquer coisa, abria a lata de leite moça e dava para gente.
Muito bom. Ah, então sempre tinha leite condensado. Isso era uma Aham. coisa que a gente, nossa, era uma alegria quando abria, né. Uhum. Você falou de Mas ela 2 era muito coisas preocupada, assim. você falou de 2 Fale. coisas que é fogo. Acho que isso acontece quase na casa de todo mundo, gente, não é possível. Tu falou de limpar a vasilha do bolo, é uma coisa que eu É. adorava também, era a maior briga entre eu e minha irmã, quem é que ia lamber a vasilha do bolo, aquela massa crua. É, Meu exatamente. Deus, eu não entendo isso. As minhas filhas pequenas também, agora elas nem gostam mais tanto, mas quando era pequena também gostava de comer, lamber, né? E ainda mais aquela bem amanteigada, adorava. Quando ficava assim, você sentia que ficava, parece que o açúcar não dissolvia muito bem, ficava aquelas barras É. assim, nossa, uma delícia. E o leite condensado, né? A Ai, minha uma delícia. mãe, a minha mãe não me dava lata de leite condensado assim para tomar, não, mas ela deixava. Minha mãe gostava muito de fazer pudim, né? Ela batia, botava o leite condensado, media o leite para aproveitar bastante, né? Aquele resíduo do leite condensado, botava o leite ali dentro. Aí no final ela dava, aí a gente pedia a lata, aí ela dava só para a gente raspar o restinho que ficava. Ainda Ai. bem, porque senão, meu Deus, né? Nossa. Muito Ai. bom. E brigadeiro, essas coisas, né? Eu acho que adolescente gosta muito disso. Eu me lembro também eu na cozinha fazendo bolo quando era adolescente, assim, fazendo doce. Hoje eu nem gosto tanto de fazer. Até fiz um bolo hoje, né? De laranja. Me deu uma vontade. E bolo para mim tem que ser Delícia. queimado. Bolo queimado. Aí as meninas ficam meio boladas. É, deixa eu passar um pouquinho. Mas legal. É, que bom, Maria. Que bom assim poder compartilhar dessas coisas, porque essas conversas têm me ajudado a desmistificar muito as coisas da cozinha, né? Porque a gente só fica com as nossas histórias, aí fica achando que isso é uma verdade, né? Que tudo aquilo é uma verdade. E quando a gente vai ouvindo, principalmente a relação das pessoas que já nem tem tanta coisa assim com a cozinha, né? Aí me lembrei do É, capítulo lá do livro do Sertor, né? Esse aqui, da Lucy, né? Que ela fala de como a cozinha também, você estava falando da sua mãe como economista, né? Eu ia até te perguntar isso, você não gosta muito da cozinha, mas como você administra isso, né? A cozinha, as compras, como é que você faz? Mesmo você não gostando muito, você que vai fazer as compras, como é que você lida com isso? sim, eu que faço as compras, eu sei preço de tudo. Tudo que você me perguntar, quanto custa um quilo de arroz, de feijão, eu sei o preço. Então, se eu vou em determinado mercado e aquele item está mais caro e ele não é tão necessário naquele momento, eu não compro. Eu não tenho um mercado específico que eu vou onde eu estou e prefiro os mercados menores. Porque os grandes eu acabo ficando cansada, me empolgo, quero passar em todas os corredores e gasto mais do que o necessário. Então, eu prefiro os mercados menores e eu vou com lista pré-feita, né? Então, Uhum. eu penso mais ou menos o que a gente está acostumado a comer, né? Se eu vou fazer alguma receita diferente, coloco isso na lista. Sempre foi assim. Eu sempre tive muito controle disso, né? De se tá caro, se não tá, o que que eu vou comprar. Não que eu não compre itens fora da lista, compro também. Principalmente se eu vejo que ele tá valendo a pena, porque ele tá em promoção e é uma coisa que a gente usa com frequência. Eu posso comprar dois, três itens daquele, né? Repetido. Mas eu sempre tive essa preocupação. Agora, uma coisa que me veio aqui é que a minha mãe sempre morou em casa. E sempre em casa com cozinha grande, com mesa no meio. E ela sempre falava isso pra gente, né? E o último apartamento que ela morou até falecer, que era bem pequenininho, foi quando ela separou de vez do meu pai e aí foi morar nesse pequenininho, que não tinha nem mesa e nem espaço para ninguém, era uma pessoa só, né? Talvez ela tivesse assim essa coisa de brigar, de expulsar a gente meio da cozinha, porque ela sentia falta daquela cozinha grande, com mesa na cozinha, de espaço para fazer as coisas.
talvez fosse um pouco disso também, desse saudosismo dos tempos que ela tinha um pouco mais de condição financeira para ter esse espaço todo, né? Mas ela acho que ela foi muito sábia, sabe? Ela soube lidar com mais e com menos dinheiro de uma forma muito sábia. Ela nunca foi de esbanjar, de gastar. Sempre pensa bem, criticava muito se a gente consumia algo a mais, né? Algo que não era necessário. E eu acho que isso ficou muito para mim e para os meus irmãos. Essa questão de lidar com o dinheiro de uma forma bem sábia, né? Sem gastar demais, né? E dando valor àquilo que compra, né? Então, se você compra uma coisa, você tem que fazer jus àquilo, que aquele dinheiro que você empregou ali, né? Seja alimento, roupa, móvel, né? O que for, né? E uma coisa que eu sempre percebo, né? Que quando eu falo dela, é o quanto ela era generosa, né? Nessa coisa do acolhimento. Quantas pessoas, né, do Piauí vieram e se hospedaram na nossa casa, ainda que pequenininha, né? Se hospedavam lá em casa, tinham muito carinho pela minha mãe, chamavam ela de tia, né? Às vezes não era nem sobrinho dela mesmo, mas chamava de tia e tudo. Sempre foi uma casa muito cheia, com muita gente, sempre uma casa de muito interessar, muitas pessoas, né? E ela sempre recebia todo mundo com muito acolhimento. Então, eu acho que eu tenho boas recordações, assim. Eu acho que eu aprendi muito com ela. Muito mesmo. Tá bom. Então tá, Maria. A gente já Aí você tá passando aqui dos 40, vai fechar o aplicativo, né? Aí depois, se você puder, só gravar a receita ou gravar só essa falinha da receita no celular, porque aqui a qualidade não fica tão boa, né? Mesmo que eu use alguns tá, trechos desse filme, talvez use mais no making off, sabe? Eu estou pensando como eu vou usar isso aqui. Estou publicando tá. porque eu acho que as histórias são legais, mas você tem uma coisa, um plano um pouquinho, né, mais assim, você e que possa. O áudio está ótimo, pelo que eu estou ouvindo aqui, tá com o microfone assim, com headphone, tá beleza. Aí você falar um pouquinho dessa relação da cozinha pequena e de vocês verem a tua mãe fazendo o bolo e lambendo a bacia, essas coisas. Tá, vou gravar esse áudio. E eu É acho vídeo, que tá? sobre esse Vídeo. vídeo, né? E mostra as Sobretudo, coisas, e mostra os objetos. os utensílios, né? É, Tá bom. tá? Eu acho que uma coisa muito importante desse trabalho que você tem feito, da divulgação, é do grupo se conhecer fora daquele espaço, né? Você ouvir as narrativas de cada um. É claro que com a intimidade a gente até troca muita coisa, né? Você sabe muito da minha vida, eu sei da sua, porque a gente é mais próximo. Mas nem todo mundo a gente tem essa oportunidade. Aí quando a gente começa a ouvir as narrativas, né? Uhum. Pô, é uma delícia! Nossa, eu adorei ouvir as narrativas que Uhum. você já postou, né? Uhum. A da Maria Cecília me marca ainda até mais, porque a gente tem uma interseção que é o Piauí, né? É. Muito engraçado isso, né? Uhum. Então, e aí ela fala de quando foi lá e tudo, e eu também estive lá. Depois do falecimento dos meus pais, eu fui com meus irmãos, Uhum. conhecer onde eles moravam, conhecer a casa onde nasceram, onde os irmãos nasceram, né? Que minha mãe teve parto em casa, a família do meu pai que está lá ainda, a família da minha mãe que está lá. Então, eu acho muito legal isso, né? Uhum. Você ter acesso às narrativas das famílias. É um Muito pouco se interessante. desvelar para o grupo, né? Eu acho É. isso muito lindo, muito, muito lindo mesmo. E hoje eu vou Tinha que vir postar. de você. Boba. Hoje eu vou postar a tua e a do Marcelo. O Marcelo deu algum problema que acabou cortando. Eu vou ter que juntar. Eu não queria juntar, sabe? Não queria editar, montar, porque está indo na íntegra. Aí por isso que ainda não postei, que o do Marcelo foi antes de ontem, né? Mas para mim também está sendo muito legal isso, a gente poder trocar essas nossas conversas. Eu estou achando ótimo. E que me ajuda É. bastante a lembrar de coisas, a pensar nas coisas. Enfim. Obrigada, amiga. Nada, amiga.
Vai ficar linda essa tese. Ai, meu Deus. O negócio é escrever, Maria, o negócio é escrever. Ontem eu fiz o planejamento, o cronograma. Eu vou dar pausa aqui, tá? Para não precisar entrar isso na conversa.